Saudações Dukes e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para trazer mais uma análise do texto do Flopress, agora do incrível Laranja Tricolor. Vamos ver o que ele falou, vamos ver se eu concordo, se eu discordo. Vamos fazer uma análise bem pontual de cada coisa que ele falar. E espero que vocês curtam. Então entre no meu divã e bora nessa. Abram os portos por Laranja Tricolor. Abram os portos. Eu gosto muito do Netflix, que não é tão grande assim. O Vitor Costa que adora colocar muita letra, muita questão assim. E é muito bom o Laranja Tricolor. Só colocar abram os portos. Acaba. Tipo assim, o que significa isso? Não sei. Mas vamos analisar aqui. Família Tricolor. Costumo iniciar os meus textos de maneira mais elaborada. Entretanto, às vezes, o óbvio precisa ser dito de maneira mais direta possível. O Fluminense fez uma partida horrorosa contra o Volta Redonda. Subscrevo o que ele fala. É engraçado que as partidas horrorosas é o que eu fico mais revoltado. Então, eu não posso falar contra e subscrevo o que ele falou. Subscrever, para quem não sabe, é apoiar o que está escrito. Fomos muito mal coletivamente e individualmente durante o jogo, todo o jogo. Sim, tanto pelo lado do Keno quanto pelo lado do João Arias, e até mesmo pouca elaboração de jogada. Era sempre aquela jogada que ficava entre a pequena área e o círculo central do campo. Nada justamente a elaborar. Não quero estragar o dia de ninguém, mas uma derrota dessas acaba com a segunda-feira de qualquer torcedor tricolor, vivo ou morto. Sim, ainda mais morto. Imagina Nelson Rodrigues vendo isso tudo, cara. Sinceramente mesmo, é triste. É triste. E espero que realmente o Fluminense faça alguma coisa para realmente ficar mais tranquilo Nelson Rodrigues ali. Nada contra, mas eu gostei do pouquinho do humor. E sim, acaba com a segunda-feira de qualquer um. Ontem, 12, Fernando Diniz mudou a estratégia habitual e lançou mão de ataque mais posicional, espetando o Keno do lado esquerdo e John Arias do lado direito do campo. Nada a comentar. Mais tarde, o treinador alegou que já havia feito o mesmo jogo no jogo contra o Bangu, mas o resultado em campo foi completamente diferente. O que foi feito com o Bangu, e para quem não viu a minha análise do pós-jogo de Fluminense Bangu, já saberia a minha resposta. Que qual é, para quem não sabe? A minha resposta foi: esse jogo foi um jogo atípico e que eu não levaria em conta porque aconteceu diversas coisas estranhas. Eu falei tudo isso lá. Logo, tanto eu quanto o próprio Laranja Tricolor já dizíamos que era uma atuação que não era certa. Não era que todo jogo que a gente produzia isso, ou meter 5-0. E dito isso, ainda estou totalmente com o Laranja Tricolor. O plano visava alargar o campo, criar espaço e dificultar a marcação do Volta Redonda. Mas o que vimos foi um time estático, espaçado, com jogadores isolados e sem opções de passe. Sem áreas flutuando pela cancha, perdemos dinamismo e vimos o colombiano fazer sua pior partida em 2003. Bom, estático, era um time estático, espaçado, me parecia que sempre era tocado. Sabe, tipo assim, o que a gente pensa do futebol de Diniz é um toque de bola que é bem próximo, entendeu? É mais ou menos, tipo assim, no máximo 2 metros. No máximo 2 não, mas no máximo 5 metros de toque. No mínimo 2. Bem próximo. A gente viu diversas vezes toques de 10, 15, 20 metros. Que eram infrutíferos. Então sim, até agora, só aumentando do que ele está falando. E não foi só o desempenho de Arias que ficou abaixo. A espinha dorsal do time que encantou o Brasil não apareceu.
Quem é? Ganso sumiu e André reforçou a maldição que há solos convocados para a seleção brasileira. Sim. Sempre quando o jogador é convocado, me parece que dá um sumiço de desempenho do jogador. E Ganso, ele, não sei se ele vai falar aqui, mas o Ganso, ele só ficou pior porque realmente ele estava numa posição que não é a dele. Ele estava como segundo atacante, que é uma área que ele não gosta. Ele gosta de realmente armar, ele gosta de realmente falar aonde que tem que estar cada pessoa. Ele não fazia isso, sabe por quê? Porque ele estava como segundo atacante. Então sim, o maestro do time não foi maestro. O que falar da falha no gol do futuro tricolor Lelê? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Dessa vez a autoconfiança joga contra. André não cometerá esse erro novamente. Não sei. Eu falo o seguinte, cara. O que todo mundo olha de solução do André como jogador de defesa, eu para mim acho que seja um problema grande. André tem alguns fundamentos que somente um jogador na zaga tem. E aí eu te falo, pode até realmente ajudar em um jogo ou em outro. Mas falar que todo jogo que você recuar André para a zaga vai dar solução, isso é mentira. Espero que as pessoas comecem a ver isso. O fato é que o Flu, como todo, não fez uma partida para se esquecer. De positivo, podemos citar o goleiro Fábio, que mais uma vez fez boas defesas e impediu um vexame ainda maior. Flávio Tênis é muito bom. Cara, sinceramente mesmo, eu toda hora que se eu fosse fazer um teste, eu falaria Fábio, que é treinado pelo Flávio Tênis. Eu simplesmente falo, igual, sabe aquela situação de piada, né? Latrocínio, que é roubo seguido de morte. Eles toda hora têm que explicar que latrocínio é roubo seguido de morte. Você não pode falar roubo seguido de morte. Você fala latrocínio. E aí você tem sempre que ficar explicando. Na minha concepção toda hora que citar o goleiro Fábio, eu citaria o Flávio Tênis. E nada a aumentar aqui. A boa notícia é que não há terra arrasada. Como também eu coloquei também no próprio texto, no próprio título, né, do pós-jogo. No próximo sábado, uma vitória simples garante o time de Diniz na final do Cariocão 2023. Até parece que vocês não conhecem o Fluminense. Estava tudo muito perfeito. Vitória contra o Flamengo, apresentação de Marcelo. E cara, é isso que eu falei. Sabe, eu falei no meu pré-jogo que na minha concepção o Flamengo ia ganhar. Porque não pode ser tão perfeito assim. E foi bem perfeito. Eu falei assim, então cadê o momento em que o time do Diniz vai falhar? E falhou no Volta Redonda. Foi ter falhado no Flamengo e ter ficado feliz no Volta Redonda? Não, né? Que bom. Sinceramente mesmo, parece que ele viu o meu vídeo. É interessante. Antes de continuar, faz tudo que está escrito aqui, ó. Se inscreve no canal, faça o você que curte, comente, compartilhe. Minha digitação de questão de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e só bora que você não quer saber disso. Tem que ter emoção. E aí eu colocaria assim, ó. Tem que ter emoção. Gugu Tricolor falou isso. Entretanto, para que a classificação venha e a emoção não se transforme no ataque cardíaco e mate os tricolores de pouca saúde, como eu, é necessário reconhecer que algumas coisas não estão funcionando. Exatamente. Eu falei isso, sabe aonde? Só ver o meu pré-jogo de Fluminense e Resende. Sabe? Enquanto todo mundo tá começando a falar sobre o que não tá funcionando, desde lá do Fluminense e Resende eu já falei. O pró-jogo, não o pré-jogo. Primeiramente precisamos rever a titularidade de Keno. Está valendo a pena? Até aqui, o Keno fez um bom primeiro tempo contra o Bangu. Algumas boas jogadas nas primeiras rodadas do campeonato e só. Nos 3 casos da temporada, simplesmente sumiu. O que eu falo que tipo assim, o que eu acho mais notável
é que o Diniz, quando ele não contratou o Vina, ele argumentou que ele prefere muito mais jogador estável do que um jogador que às vezes vai muito bem e às vezes vai muito mal. Ué, o que o Keno é? Então, tipo, o que ele fala e o que ele mostra não tá certo. Isso daí é chamado de dissonância cognitiva. Que é quando você fala uma coisa, por exemplo, sim, e eu tô mexendo a cabeça pra dizer não. Não. Ué, você tá falando pra mim não, mas sua cabeça tá falando sim. E aí você tá falando sim, mas sua cabeça tá falando não. Isso é uma dissonância cognitiva. O Diniz está nessa situação. E é muito preocupante. É hora de encarar a realidade. O time evoluiu todas as vezes que Keno deu lugar ao meio campista. Todas, Diniz chegou a afetar com essa mudança durante os treinos. Mas, na hora H, manteve a mesma formação. É isso que eu falei, por exemplo, na análise que eu fiz no vídeo das 10 horas sobre se temos chance ou não. Porque isso tem que ser revisto. Será que veremos essa modificação no próximo final de semana? E eu quero só salientar uma coisa aqui. Vamos colocar que se resolva essa mudança de Keno para um meio campista. Isso significa que sempre vai ser o certo? E vamos dizer que há uma mudança, saída do Keno, entrada de meio campista, mas isso não se resolve. O que você vai dizer? Cara, o mais impressionante é que o futebol é algo humano e as pessoas acreditam que é algo matemático. Falando em modificação, precisamos falar de John Arias, sobre John Arias, que ontem tenha sido a última vez que vimos o colombiano preso, limitado ao lado direito do ataque. Eu sempre gosto de ver ele saindo e realmente fazendo jogadas, como se fosse realmente um criador. Nosso melhor jogador atua flutuando, a bola é um imã que o atrai e a partir daí a mágica acontece. Arias é um pássaro raro que precisa voar, não pode nunca ficar preso em uma gaiola. Concordo 100%. Por último, precisamos ver o dinizismo de volta. Onde está a superioridade numérica no setor da bola? É isso que eu falei sempre. As inúmeras linhas de passe, a criatividade. Cadê o futebol que cantou o Brasil? Isso pode até dificultar o Diniz no futuro. Abram as portas. O dinizismo precisa entrar em 2023. E eu espero também. Bom, essa foi uma análise. Muito bom o texto do Laranja Tricolor. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça tudo pra você que curte, comente, compartilha. Se vocês as indicações de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e saltos Tricolor.